eu vou... O nome é esse, é ato profético. Hoje eu entendi o que significa essa palavra, ato profético. Porque eu sou resultado do ato profético. O pastor Vitor é resultado de um ato profético. Cada um que está aqui é resultado de um ato profético. E por que eu pedi para que o Juda viesse? Porque quando eu era de um Juda, há um tempo atrás, o que eu vou fazer aqui agora foi feito por mim várias vezes. E os irmãos percebem que eu sempre bato nessa tecla em relação de estar aqui hoje. Foi o destino traçado por Deus. E hoje eu peço ao pastor que olhe pelo Juda com relação a conhecimento da palavra, que é o que a gente vai falar hoje. A importância de conhecer a Deus. Essa é a nossa prioridade, conhecer a Deus. Então eu peço para que os irmãos estendam a mão aqui para frente, para orar pela vida deles, para que Deus entre mais ainda nos corações deles, para que eles sejam, para que eles possam ser e continuar sendo traçado o destino de Deus na vida deles. Amém? Senhor, nesse ato profético nós queremos declarar sobre a vida desses juniores, Pai, e também sobre aqueles que não estão aqui hoje neste culto. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo, ela agora começa a se cumprir na vida deles, a palavra de conhecimento. Que em nome de Jesus, todos eles, Pai, recebam agora no coração uma terra fértil, para que essa palavra entre, para que essa palavra os transforme, para que essa palavra, Senhor Deus, impactar a vida dele como um dia impactou as nossas vidas. Mais uma vez, Pai, sobre esses que estão aqui e sobre todos que frequentam os cultos aqui, que em nome de Jesus, Pai, este ato profético agora seja um marco sobre a vida deles. E eles vão crescer nos seus caminhos, eles vão crescer debaixo dessa palavra e serão os futuros ministros, pastores, Pai, ministros de louvor, serão aqueles que estarão a serviço do teu reino, seja aqui na igreja ou por onde o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra agora sobre eles, em nome de Jesus. E aproveitamos para orar sobre aqueles que os ministram, sobre os professores, Pai. Que em nome de Jesus eles também tenham essa noção, essa responsabilidade daquilo que fazem, Pai, na vida desses ministros, desses meninos. Em nome de Jesus, Pai. Que esses juniores possam, em nome do Senhor agora, ser marcados nessa oração profética, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. E hoje, queridos, Deus ministrou essa palavra no meu coração. E antes de mais nada, eu faço uma pergunta ao pastor Ademir, ao pastor Vitor, ao pastor Augusto, que se alguma vez Deus ministrou uma palavra no coração de vocês para passar para a igreja, que antes não tenha falado com vocês, isso aconteceu alguma vez? Não sei. O que eu venho trazer para vocês hoje, igreja, com muito temor a Deus, é uma exortação que o Senhor fez nesse coração. É uma exortação que o Senhor quer passar para a igreja, não só como forma de exortação, mas como uma forma de um chacoalhão, uma forma de dizer assim: eu estou aqui, basta vocês me conhecerem, saberem quem eu realmente sou, para que haja uma liberdade dentro de vocês. E a gente inicia com o tema: a importância de conhecer a Deus, tendo como prioridade conhecer a Deus. Amém? Amém? Amém. Não estão pensando na urna eletrônica, não. É uma palavra um tanto quanto difícil de passar,
porque foi meio difícil de poder entender aonde que Deus queria chegar. E vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, profeta menor. Daniel. Daniel capítulo 11. E o versículo 32. Daniel 11, 32. Amém? Ó, diz assim, ó: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Digam comigo: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Na minha versão diz assim: e os violadores no concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará, será ativo e fará proezas. Será ativo e fará proezas. Queridos, aqui a gente entende o quê? Os violadores do concerto, os violadores da aliança. Aqui diz aliança. Aqueles que corrompem a aliança, aqueles que quebram a aliança, aqueles que se distanciam do Senhor. Esses, o Senhor com lisonjas os corromperá, os colocará de lado. Veja que aqui são dois grupos de pessoas: os que desprezam e quebram a aliança, e o outro grupo é o grupo que conhece a Deus. E esse grupo que conhece a Deus é ativo, é forte e faz proezas no Senhor. E você percebe que esse grupo é o grupo que conhece a Deus. Alguns irmãos, que eu posso me colocar nessa situação, que saem da igreja, se distanciam do meio e diz assim: eu saí da igreja, mas eu não saí de Deus. Estou com Deus. Para mim está bom assim. Eu consigo orar, eu consigo falar com Deus. Mas aqui mora um ponto que às vezes é um engano do inimigo. Não dá para que a gente possa servir a Deus sem estar em comunidade, sem fazer parte de um organismo, não de uma organização, mas sim de um organismo, como nós temos aprendido aqui. Por quê? Primeiro, por uma liderança. Nós temos que ter alguém que interceda por nós, como está sendo feito. Nós temos acesso livre ao Pai, só que precisamos de um líder. E essa maneira de que quando você sai e você acha que está tudo bem, é onde o inimigo entra com engano. Não dá. É assim: como eu posso falar? Usando exemplos simples. O pastor fala: Calil, você pode vir aqui me buscar? Aonde naturalmente a gente deduz que é? Na casa dele. Não tem como buscar a Deus
em viver uma vida com Deus sem estar na casa dele. Sem estar na casa dele. Não digo momentaneamente, como a gente teve alguns irmãos que não vieram hoje, mas eu falo assim: não dá para ser um crente desigrejado. Simples assim. Não dá para ser um crente desigrejado. Precisamos estar na casa de Deus. Precisamos servi-lo dentro da casa dele. Queridos, abram aí em Oséias. Vamos começar a entender um pouco mais sobre entender a Deus, conhecer a Deus. Oséias capítulo 4 e versículo 6. Antes de eu ler esse versículo, eu quero citar 3 comentários. Eu enumerei aqui e diz assim, ó. Primeiro ponto dos 3 comentários importantes para a gente entender a palavra de hoje. Deus fala muito ao meu coração com relação a entender e pôr em prática. Eu não posso pôr em prática algo que eu não entenda. Eu tenho que entender para eu pôr em prática. E assim diz o primeiro comentário dos 3. Tudo, engloba literalmente tudo, o que eu e você possa conhecer de Deus, tudo que eu e você possa conhecer de Deus é em partes. É em partes. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 diz assim, segurando Oséias aí: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aqui a gente já entendeu um ponto. É impossível, é literalmente impossível eu conhecer tudo de Deus. É impossível. Quer um motivo? Primeiro, a minha mente é limitada. A minha mente é corrompível. A minha mente é pequena. A minha mente tem pecado. E a mente de Deus é eterna. A mente de Deus é santa. A minha mente não consegue acompanhar a mente de Deus. Por isso que quando a gente fala o que eu posso conhecer sobre Deus, é em parte. Então não vamos entrar em parafuso. Não vamos entrar em guerra com Deus, no sentido de Deus, eu não te conheço. Não chego até o final. O pastor Silas Malafaia, ele deu um exemplo. Ele estava conversando com um diretor de TV. Ele falou que o cara é muito inteligente, óbvio, diretor de uma televisão. E esse diretor da televisão, conversando com ele, falou assim: Silas, sabe por que eu não acredito em Deus? Porque eu não entendo muita coisa de Deus. E aí ele olhou e falou: olha que incrível, é pelo mesmo motivo que eu acredito em Deus. O motivo que fazia ele não acreditar em Deus é o mesmo motivo que hoje literalmente nos faz acreditar em Deus. Ele falou assim: se eu conhecesse tudo de Deus, eu não precisava acreditar nele, eu seria o Deus. A partir do momento que eu faço um curso de engenharia, eu não preciso entender sobre a casa, eu já sou engenheiro, eu faço uma casa. E exatamente isso. Nós não vamos conseguir entender tudo sobre Deus, mas nós podemos buscar entender até onde Ele permite. Nós vamos chegar aqui. O segundo ponto é: não tem como entender a onipotência e nem a onisciência de Deus. Não tem como entender.
Como que pode um Deus estar presente em todos os lugares e entender tudo, mesmo antes de ter acontecido? E mesmo depois de acontecer, Ele sabe tudo o que já se passou e do que vai acontecer, do que Ele mesmo falou que iria acontecer. Vamos lá. Ó, abre aí. Abre não, deixa que eu abro. Vocês estão no Oséias, segura Oséias aí. Isaías 46. Ó, vou tentar simplificar o que eu disse aqui, para os irmãos entenderem sobre. Não tem como entender a onisciência de Deus. Ó, vamos tentar entender. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Olha que loucura. Que anuncio o fim das coisas desde o princípio, e anuncio desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Deu para entender alguma coisa? Ó Deus, Ele anuncia lá na antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Vai com calma que não dá para entender essa mente aí. Senão a gente vai dar um ponta de faca, bater a cabeça na parede. E vão entendendo esses pontos aqui, porque mais para frente a gente vai dar uma entrada que, se a gente não tivesse a introdução aqui, a gente entra em parafuso. Então, primeiro, tudo que a gente pode conhecer em Deus é em parte. Não dá para entender a onisciência e a onipotência de Deus, porque ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele já está lá na frente, e ao mesmo tempo Ele está lá atrás ainda. Ele está lá atrás e aqui ao mesmo tempo. Para Ele não há tempo. Deus é atemporal. Lembrando que a minha mente é limitada e a dele é eterna. Terceiro ponto, muito importante. Guarda isso daí na tábua do coração. O conhecimento de Deus tem que ser contínuo. O conhecimento de Deus tem que ser contínuo. Nunca teremos um conhecimento fechado, completo. Se nós não temos a mente dele, é impossível eu conhecer e falar, já sei tudo. Não. O nosso conhecimento com relação a Deus tem que ser um conhecimento contínuo. Não posso parar de buscar em conhecer. Não posso. Vamos ler lá o que está escrito em Oséias 4:6. Olha aqui, ó. O meu povo foi destruído por falta de... O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Queridos, que Deus possa entrar no teu coração como Ele entrou no meu, a partir do momento que eu li essa palavra. Você sabe por quê? A partir do momento em que Ele entra, em que eu abro o espaço para esse conhecimento, é a palavra dele que diz: eu não vou ser destruído. Você pode dar uma glória a Deus? Você não vai ser destruído a partir do momento que você buscar o conhecimento. Deus, Ele não vai enfiar dentro da tua cabeça de jeito nenhum. Você tem que buscar o conhecimento. E é um conhecimento, queridos, que liberta, é um conhecimento que transforma, é um conhecimento que te dá liberdade. Nós aprendemos aqui que o amor só é amor quando há liberdade de escolha. Quando o amor é imposto, não é amor, é imposição. A liberdade de Deus é a mesma coisa.
essa liberdade é a verdadeira. Você que escolhe ser livre ou não. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Logo entendemos que se eu conheço, eu não vou ser destruído. Em nome de Jesus. E sabe por que o nosso buscar, o nosso conhecimento tem que ser contínuo? Porque a fonte de onde vem esse conhecimento, onde nós estamos indo buscar esse conhecimento, é uma fonte eterna, é uma fonte contínua e é uma fonte inesgotável. Esse é o Jesus. Esse é Deus. Enquanto nós buscamos conhecer de Deus, conhecer sobre Deus, Ele vai ter para passar. Deus é inesgotável. O conhecimento de Deus é inesgotável. Se eu conhecer até aqui, Ele tem mais para me mostrar. Mas depende de mim buscar. Só depende de nós. Anda um pouquinho para frente aí de Oséias, que você abriu. E vai em Oséias 6. E o versículo 3. Amém? E essa pregação, queridos, essa palavra vem muito de encontro ao que Deus já me falou há muito tempo atrás, e eu tenho certeza que falou a muitos corações aqui já. A Bíblia é a palavra de Deus, fala assim: procura apresentar-te a Deus como um obreiro merecedor que maneja bem a palavra. Quando está escrito que maneja bem a palavra, quando eu era pequeno, eu entendia que era assim. Abre Salmos. Agora abre Abacuque. Demorava uns 3 dias para achar Abacuque. Abacuque. Isso não é manejar bem a palavra. O manejar bem a palavra é você saber usar ela na hora certa, no tempo certo. Isso daqui, a gente está cansado de saber e entender que é o manual de receita da vida do crente. Ou não? É o manual de receita. Se eu quero saber para onde eu vou, está aqui. Se eu precisar saber, se eu preciso comprar alguma coisa, está aqui. Eu ouvi uma vez assim: o que Deus tinha de revelar, Ele já revelou. Está aqui. Toda a revelação de Deus está aqui. Toda a revelação de Deus está aqui. Mas vamos lá. Oséias 6,3 está lá como? Conheçamos o Senhor e esforçamo-nos para conhecê-lo. Em outras palavras conheça e prossiga em conhecer. Conheça e prossiga em conhecer. Terceiro ponto o conhecimento de Deus tem que ser contínuo. Conheça e prossiga em conhecer. Eu sei que os irmãos já ouviram aquela música assim, ó: te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor, né? Te conhecer, prosseguir. Saiu daqui, saiu de Oséias 3, 6:3. E nesse momento em que eu canto, eu entro numa linha muito tênue, num momento muito, como posso dizer,
delicado. Em um ponto delicado que eu vou entrar aqui agora, que foi onde Deus falou grandemente ao meu coração, que às vezes a gente vive a nossa vida, a gente vive uma vida de crente, de cantar música, pastor. A gente vive uma vida de botar um CDzinho, não menosprezando, muito pelo contrário, eu sou músico, eu sei o valor que tem. Só que a gente define a nossa vida em ouvir música. A gente define a nossa vida em olhar frase no Facebook. A gente define o nosso modo de conhecer a Deus por música. Quantos sabiam, não precisa levantar a mão, quantos sabiam que essa música foi tirada da Bíblia? Tinha um versículo específico para ele na Bíblia. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente canta inúmeras coisas, letras e letras gravadas na cabeça, mas não tem a mínima ideia se é um versículo ou se foi inspiração de Deus na cabeça do compositor. Já já eu vou chegar num lugar aqui especial, onde Deus falou comigo aqui. Ele olhou para mim e falou: Calil, para de viver uma vida rasa. E quem quiser receber, receba. Para de viver uma vida rasa. Você sabe o que é ouvir isso de Deus? Você dobra o joelho e fala: Senhor, o que o Senhor quer falar para o teu povo? Aí ele olha e fala: espera o povo, vou falar com você. Para de viver uma vida rasa. Para de viver uma vida de só cantar musiquinha. Vai saber quem eu sou. Vai procurar saber quem eu sou. Você não vai ser destruído. Pode chegar a avalanche de derrota na sua frente, não vai encostar em você, porque você me conhece. Você sabe quem eu sou. Enquanto a gente viver, lembrando que eu falei no início, dos pastores, que é impossível a gente trazer uma mensagem sem que Deus tenha falado conosco primeiro. Vamos parar de viver uma vida rasa. Deus quer, como na semana passada, como na semana que André ministrou, nós temos que ir mais fundo. Mais fundo. Amém? Vamos continuar. Vocês lembram que Deus, o que Salomão pediu para Deus? Salomão pediu para Deus sabedoria. Ele não pediu conhecimento. Salomão pediu sabedoria. E aí eu entro naqueles negócios que eu gosto de escrever umas frases meio difícil de entender. É assim, ó. Adquirir conhecimento não quer dizer ser sábio. Porém, quem adquire sabedoria recebe o conhecimento. Vou de novo. Adquirir conhecimento, ou seja, não é só ler, daqui a pouco a gente vai entrar aqui. Adquirir conhecimento não quer dizer ser sábio. Porém, quem adquire a sabedoria recebe o conhecimento. Isso foi Deus falando no meu coração sobre parar de ter uma vida rasa. Vamos lá. Ainda continuando na corda bamba, sobre ter uma vida rasa, baseada em outras pessoas, eu estou com o coração tão aflito, gente, eu não consegui voltar, vocês acreditam? Não fui fazer biometria, meu Deus. Mas vamos lá. Ainda
dentro do ponto delicado, mas ainda se tratando de prioridade, lembrando que a gente está no tema prioridade. Ó, não é um culto de fogo, não é uma oração no monte, não é um reteté que se resume à vida do crente. O fogo de Deus arde continuamente no altar, e aonde há uma brasa, ali ainda há fogo. Só que o que a gente entendeu até agora é que de Deus emana conhecimento, de Deus emana sabedoria, é uma fonte contínua e inesgotável. Você quer saber um pouquinho mais? Sobre conhecimento, sobre buscar conhecer a Deus. O que você está na mão aí? A Bíblia? Quem não está, deve estar com o celular. Imagina quantos e quantos anos alguém teve que estudar para poder pegar do original grego e hebraico e aramaico e traduzir para o português do jeito que está na sua mão. Foi estudo. Foi estudo. Foi oração? Foi. Mas foi estudo. Já tinha sido revelado. Estudo. Agora imagina o cara que pega lá, traduz para o português e ainda vem alguém e revisa toda a tradução e fala: mas aqui não era isso que ele queria dizer. Isso é para a gente ter ideia do que é conhecer a Deus, buscar o conhecimento do Senhor. Aqui a gente entra num ponto que eu fiquei chocado como crente. Chocado como pastor, me perdoe, mas eu fiquei chocado. Chocado ao ponto de olhar e falar: eu tenho praticamente 20 anos de crente e tenho um conhecimento medíocre sobre quem é Deus e sobre a palavra de Deus. Um conhecimento medíocre, medíocre no sentido de mediano. Como que Jesus expulsou Satanás lá no deserto? Vocês lembram dessa passagem? Jesus, 40 dias, jejuando, Satanás chega, leva ao deserto para ser tentado, certo? Até aqui estamos juntos. Jesus, jejuando, o inimigo pega e leva ao deserto para ser tentado. Vamos abrir comigo lá em Mateus capítulo 4. Vamos entender junto comigo isso aqui. Aí vocês vão fazendo o que a Bíblia manda fazer, que é: examine-se o homem, coisa assim mesmo. Eu consegui fazer esse exame em mim aí, autoexame. Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Natural, certo ou não? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, é natural que você tenha fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em... O inimigo chega para Jesus depois de 40 dias. Jesus com fome. O diabo olha para ele e fala: se você realmente é Jesus que você diz ser, se você é... E detalhe, o diabo sabia quem ele era. O diabo sabia quem ele era. Faz o seguinte: pega a pedra e transforma em pão. É simples para você comer. Faça isso. No versículo 4 diz: ele, Jesus, porém, respondendo, disse:
que está lá? Jesus respondeu. Só essas duas palavras aí. Está. Jesus respondeu. Está escrito. Se Jesus falou está escrito, é porque ele sabia. E já já a gente vai chegar lá. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou perguntar, não precisa levantar a mão, porque eu seria um que não levantaria a mão. Mas você sabe onde está escrito isso aí? Nem só de pão viverá o homem. E Jesus citou, porque ele falou: está escrito. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus citando a Bíblia. Aí o inimigo olhou e falou assim: mas peraí, já que ele citou, eu também vou citar. Ele está achando que sabe? Eu também sei, pô. Olha lá. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: olha lá, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Vocês entenderam aqui que o diabo falou da Bíblia? Ele meio que, entre aspas, pregou para Jesus. Ele pregou, ele falou sobre a Bíblia. E aí vem a pergunta: vocês sabem onde está escrito isso? Eu não sabia, irmãos. Por isso que lá atrás Jesus falou: para de viver uma vida rasa. A gente olha aqui e fala: Jesus, ele foi tentado lá no deserto pelo Satanás. E aí o Satanás, e a gente conta toda a história, que o inimigo citou a Bíblia, que Deus debateu com a palavra dele. Está escrito em Salmo 91, versículo 11 e 12. O diabo citou Salmo 91 a Jesus. E Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus, que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E aí vocês vão entendendo que, entre aspas, é uma guerra de conhecimento. É uma guerra de conhecimento. E logo depois, o inimigo faz a última proposta, levou ao alto monte, mostrou tudo e falou: se você me adorar, eu te dou tudo isso. E aí Jesus, para finalizar, ele diz, lá no versículo 10: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Resumindo, para nós não termos uma vida mediana, um conhecimento raso sobre quem é Deus, nós temos que meditar, nós temos que entrar e fazer exatamente o que o Salmo 1 diz. Salmo capítulo 1. Vamos abrir lá? Só para todo mundo entender o que Deus já tinha deixado escrito, e às vezes a gente, por desleixo, não faz. Salmo 1 é o versículo 1 e o 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem tampouco se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita
medita 3 vezes de dia e de noite. Não está escrito ler, não está escrito dar uma folhada, está escrito meditar. A gente sabe qual é a diferença entre ler, dar uma folhada e meditar. E meditar não é entrar em transe lá, um negócio lá. É meditar, é buscar, é se enfiar, é entrar em transe de tanto que você está ali, buscando de uma fonte inesgotável. De onde você quiser ir, Ele vai te deixar ir. É em partes, mas Ele vai te deixar ir. E sabe o que ainda me deixa mais de boca aberta, falando de mim, do que Deus falou comigo para transmitir à nossa igreja? Que num tempo, que graças que eu não entendi porque eu esqueci do celular, que a gente pega o celular, não precisa nem desbloquear. Tem um celular que você não precisa nem desbloquear, você pega e faz assim, ó. Ok, Google. É ou não é? Ou não é? Você pega o celular e fala, ok, Google. E aí ele já fala, pode falar o que você quiser, cara. Tem uns que falam meu nome, o meu fala o nome. O meu fala o nome. Aí você fala, estudo sobre a Bíblia. Ele te dá um estudo sobre a Bíblia. Ou não? Ou é só no meu YouTube que entra o estudo da Bíblia? Entra. Aí você fala, mas sabe o que é? Às vezes não dá tempo. Ô igreja, a gente sabe que dá. A gente sabe que dá. É no caminho daqui para lá, é no caminho de lá para cá. É numa parada antes do almoço, é uma parada depois do almoço. É no ok Google. Às vezes você não precisa falar com a palavra, até muitas vezes, para não escandalizar. Nossa, mas vai escandalizar se está com a palavra? Dependendo de onde você estiver, sim. E ai daquele por onde vem o escândalo. Você está ali no celular. Todo mundo vai achar que você está no Facebook, no WhatsApp. Mas você está fazendo o quê? Meditando na palavra do Senhor através do celular. No tempo da tecnologia, a gente não consegue informação sobre a Bíblia. A gente busca informação sobre tudo. Quantos quilômetros faz o carro? 1 litro? Quantas libras vai no pneu do carro? Quantas notas vai, não sei o que lá, da música? Como que faz unha, como que faz bolo, como que faz cabelo, como que... E na Bíblia a gente não busca saber, igreja. Isso foi Deus que falou para mim. Para de viver uma vida rasa. Você está com todas as ferramentas na sua frente. Tudo. E acaba que no final você é destruído porque te faltou conhecimento, sendo que estava na sua frente, sendo que você podia estar liberto. O que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade e ela libertará. A verdade sozinha não liberta, você tem que conhecer a verdade. Obviamente que essa verdade que eu digo é Jesus. E é o que eu estou falando. Vamos conhecer, vamos buscar quem realmente Ele é. Ele é amor, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus justo, e por aí vai. Mas na essência, quem é Deus? Nós não vamos chegar até lá, como eu disse nos 3 primeiros pontos, para a gente não entrar em parafuso e cair de cabeça, né? Mas vamos lá. Abre comigo, a gente vai passar um pouquinho em Oséias. Aproveitando para dizer, para quem não conhece, a Bíblia, ela é dividida em alguns, como posso falar? Ela é dividida por tópicos. Vem o Pentateuco. Nós estamos em Oséias. Oséias está nos profetas menores. Tem os profetas maiores, como Isaías, Jeremias. E aí vem Oséias, está nos profetas menores. Vamos lá em Oséias. No capítulo 4.
E no versículo 1, para a gente poder entrar, ele é tão menor que eu estava em Daniel já. Ó, Oséias 4, 1. Ó, vamos lá. Aqui, queridos, eu vou falar para os irmãos qual é o resultado. Eu vou acompanhar lá em cima, quer dizer, vocês acompanham lá em cima, eu vou aqui por baixo. Qual é o resultado da pessoa que não se interessa em buscar o conhecimento, que aqui está escrito conhecimento de Deus? Está vendo aí, ó, antes do versículo 2, o que está escrito? Conhecimento de, amém? Olha lá, conhecimento. Então vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem. Vamos lá então. Qual é o resultado? Versículo 2: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Isso daqui está simples e descrito que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela falta o conhecimento de Deus. No versículo 2, eu vejo desgraça e uma vida torta. Ou não? Pode passar. Versículo 3: por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalecerá, como os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Miséria, morte, destruição. Isso é o resultado do povo que Deus contende, porque não tem o conhecimento dele. Isso é a própria palavra que está dizendo. 4: todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu Deus, porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusam. Pode passar por 5. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Morte e queda. Vocês estão entendendo onde que Deus me cutucou para eu poder passar? Vida rasa, vida sem conhecimento. Está vendo o resultado de uma vida sem conhecimento de Deus? Vamos lá. Versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu esquecerei do teu filho. Destruição. Vamos para o 7: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudei a tua honra em vergonha. Vida de vergonha. Vida de vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade deles tem desejo ardente. Quanto mais peca, mais quer pecar. Quanto mais erra, mais quer errar. Esse é o povo que Deus tem aborrecimento por falta do conhecimento de Deus. Pode passar. Por isso, como povo, assim é o sacerdote: castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. No versículo 12, diz: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, se prostituindo, abandonaram o seu Deus. Isso é a corrupção do caráter. No versículo 14,
Na parte B, diz assim, ó: porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para sua perdição. Essa é a palavra de Deus, igreja. É o que Deus está falando sobre prioridade em conhecer a Deus, pois o povo que não conhece a Deus, esse é o resultado do povo. Abre em Romanos, capítulo 1, deixa só a Mel projetar lá, não precisa ver não, que a gente já vai passar para uma outra palavra aqui. Romanos, capítulo 1, versículo do 25 ao 28, a gente vai ver muito o que está acontecendo hoje na face da terra com o povo que despreza o conhecimento de Deus. Romanos, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas para, por outro, cenário à natureza. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Olha o 28. E por haverem desprezado o quê? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, Vocês entenderam aí? Como é pesado a gente desprezar o conhecimento de Deus? É por isso, queridos, que o diabo coloca na nossa vida, vocês podem dar risada, porque quando eu estava, eu comigo mesmo eu dei risada e falei, Deus, está brincando. Mas é por isso que o inimigo coloca Facebook, coloca WhatsApp, coloca N coisas na nossa frente, para que o nosso tempo seja perdido, para que o nosso tempo seja preenchido com coisas infames, com coisas inúteis. E às vezes não é só um vício tecnológico, e a gente deixa de conhecer o nosso Deus, a gente deixa passar a oportunidade de conhecer o nosso Deus. Vou resumir pelo tempo e quero chegar também no resultado de quem quer obter o conhecimento de Deus, que a partir de hoje, em nome de Jesus, será as nossas realidades. Amém? Amém. Como conhecer a Deus? A gente está aí sempre falando agora de que é importante conhecer, do resultado de quem não conhece, e a gente vem na parte de tudo bem, como a gente vai conhecer a Deus? A gente já leu, mas eu volto a citar. Qual é a primeira e a ferramenta básica de se conhecer a Deus? E está na nossa mão. Salmo 1. Medita nela de dia e de noite, e esse que medita é bem-aventurado. Segundo ponto, relacionamento com Deus. É impossível conhecer alguém, conhecer de verdade, sem você se relacionar. Eu não conhecia a Joyce até então eu me relacionar com ela. E quando eu falo conhecer, é saber quem ela é. Eu a conhecia de um mesmo ambiente que a gente passava. Para mim, a primeira impressão era que ela é uma moça bonita, de fato ainda é,
Segundo, que era uma moça descolada, porque ela andava de moto, porque ela sempre estava ali no meio do povo. Você entendeu? Passou um tempo, a gente começou a namorar, a gente casou, e hoje, depois de 8 anos de relacionamento, ainda falta coisa para eu conhecer dela. Da mesma maneira, assim, vocês comigo e eu com vocês. Da mesma maneira, é o tanto que eu conheço sobre o Ronaldinho Gaúcho. Quem é Ronaldinho Gaúcho? Um jogador de futebol, que hoje está aposentado, que tem muito dinheiro. É só daí que eu conheço. E quanto a gente tem conhecido de Deus? Quanto a gente tem nos relacionado com Deus a ponto de falar, eu conheço esse cara, eu conheço a Deus? Quanto tem sido a nossa profundidade de relacionamento com Ele, para que eu possa falar que eu conheço a Deus? Para vocês terem ideia, Daniel, a palavra diz que assim, Daniel orava 3 vezes ao dia, da mesma maneira que orava antes. A gente conhece a parte da história do antes, a gente sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia. Só que quando diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, da mesma maneira como antes, é que aqui Daniel governava 40 cidades. E ele, mesmo governando as 40 cidades, ele mantinha um relacionamento com Deus da mesma maneira que antes. O primeiro amor não morreu em Daniel. Como no meu coração, como nos nossos corações, a tendência é daquela baixada. Mas hoje o Senhor nos aponta para que devemos voltar ao primeiro amor e nos relacionar com Ele, para que nós possamos obter o conhecimento dEle. Queridos, para finalizar e passar um bálsamo, né? Vamos para os resultados de quem quer e de quem obtém, de quem quer e obtém. Querer não é ter. Você quer, mas nem sempre tem. Mas hoje nós vamos ter. E quando eu falo hoje nós vamos ter, não é uma linguagem profética, é uma linguagem já. É uma linguagem de hoje. É chegar em casa e não ligar no Fantástico, botar lá no YouTube e assistir alguma coisa que Deus vai entrar no seu coração. Vai fazer morada e vai falar: comece a me conhecer para não ser destruído, para que aqueles resultados ruins não aconteçam sobre a sua vida. Resultados de quem quer e obtém conhecimento de Deus. A gente vai dar uma passeada, mas nós vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 15. 1 Pedro, está bem no finalzinho da Bíblia. Ó, já para dar uma adiantada, sabe qual é o resultado? Sabe qual é o resultado de quem obtém o conhecimento do Senhor? O Senhor livra da vergonha. O Senhor Deus nos livra da vergonha. Diz assim, ó. Mel, já prepara aí para mim. Mateus 22, 29. Ó. Lá em 1 Pedro, capítulo 3 e 15, diz assim, ó. Olha que incrível. Parte B do versículo. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós, em outras situações, da sua fé. Como que tá? Pode deixar aqui, pode deixar isso aqui. Então ele nos livra da vergonha. Chega alguém, debate com você, debate no bom sentido, porque aqui está falando que a gente tem que responder com mansidão, não na paulada.
E alguém chega e fala: mas por que você acredita em Deus? Ah, porque Ele me salvou e Deus é bom. Querido, se for alguém que tem um embasamento bíblico como o diabo tinha, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Sim ou não? Vai. Essa é uma das importâncias de se conhecer a Deus. Lá em Mateus 22, 29, respondendo-lhe Jesus, diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem conhece é livre de heresia. O cara vai chegar aqui e vai falar sobre a prosperidade de arrebentar e ganhar dinheiro. É heresia. A Bíblia não fala que essa é a prosperidade. Eu vou comer o melhor da terra. Isso é fato. Mas isso daqui é o fundamental? Não, não é heresia. E sem contar outras grotescas que acontecem. Lucas, esse daqui, queridos, vou falar para você, é o que Deus vai martelar no nosso coração. Lucas, capítulo 2, versículo Lucas 2, versículo 52. Olha o que está escrito. Lucas 2, 52. E aqui está falando de um rapazinho chamado Jesus. E quando eu digo no sentido de rapazinho, é porque aqui está escrito: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Então, o próprio Jesus, quando diz sabedoria entre os homens, sabe por que ele citou o livro de Deuteronômios para o diabo? É porque aqui ele estava lendo. Aqui ele estava lendo. Quando ele era pequeno. Enquanto ele crescia em estatura, ele crescia em conhecimento e graça. Super rápido. Não menos importante, mas para finalizar, João 8:32. É uma palavra muito conhecida e assim diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, eu vou ler aqui o que eu escrevi, que é: com a graça experimentamos, e com conhecimento entendemos a Deus. Com a graça experimentamos, e com conhecimento entendemos a Deus. Essa é a palavra de Deus nos nossos corações dessa noite. E que o Senhor possa fazer a transformação que houve dentro de mim, que possa haver dentro do coração dos irmãos. E que o Senhor Ele venha nos despertar para esse conhecimento, para essa profundidade, para que não possamos mais ser rasos diante do conhecimento e da presença do Senhor. Amém? Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus. O pastor pode já vir para cá. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu te agradeço pela tua revelação quanto a conhecer ao Senhor mais profundamente. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, entrar em nossos corações e que possamos, ó Deus, fazer como o Salmo 1 fala, que bem-aventurado também é aquele que medita na tua lei e tem nela prazer, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor ainda tem misericórdia e fala conosco, e assim é que eu te agradeço, em nome de Jesus.